Boa tarde, estamos aqui então com essa oportunidade de estar falando com vocês sobre o programa Saúde na Escola. E é um momento bastante apropriado porque nós estamos em processo de adesão e nós, enquanto gestores, gostaríamos de sensibilizar todas as equipes de saúde e escola para estarem aderindo ao programa. Eu vou me apresentar, meu nome é Jane Lanner Cardoso, eu sou coordenadora estadual do programa Saúde na Escola e sou coordenadora também no município desde o início do programa Saúde na Escola. Minha experiência grande é de execução mesmo. Bem, então vamos lá. O programa Saúde na Escola, para quem não sabe, é uma política interministerial, intersetorial e interministerial do Ministério da Saúde e Educação. Ele foi instituído por decreto e por portaria em 2007 e 2008. Portanto, ele é uma política de saúde e uma política na educação. Podemos considerar também uma estratégia de integração entre esses dois setores, saúde e educação, com o objetivo de desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas brasileiras. Pensando assim, ele promove o desenvolvimento adequado de crianças e adolescentes, preparando-os para uma participação social mais adequada para os tempos de hoje. O objetivo, então, é uma promoção de políticas de saúde e educação voltada a crianças e adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, para promover a saúde e educação integral. Para nós da saúde, promoção de saúde é um desafio, porque nós estamos muito acostumados à assistência e as equipes de saúde saírem dessa assistência para a promoção exige uma integração com outros setores da sociedade. Então, o foco agora é a integração com a educação. De certa forma, a educação também se preocupa muito com o ensino-aprendizagem e muitas vezes não consegue focar na questão do desenvolvimento educacional integral dessas crianças e adolescentes. Então, Saúde na Escola vem para mobilizar, para oportunizar e sensibilizar equipes de saúde, escola, educação e saúde, para estarem abordando, né, esse desafio. Então, é uma articulação intersetorial, como eu falei, nas redes públicas, saúde e educação trabalhando juntos. No estado de Santa Catarina, nós tivemos em 2008 somente 14 municípios, porque no início era o Ministério da Saúde e Educação que designavam as equipes. Eram locais onde haviam escolas com IDEB baixo, índice de desenvolvimento escolar baixo. Depois, com o passar dos anos, os critérios foram mudando. Em 2012, o critério era os municípios terem mais de 70% de equipes de cobertura de saúde da família. E esse ano ele universalizou tanto nos níveis de ensino, então pode se fazer adesão para trabalhar de creches a ensino médio, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e também a educação de jovens e adultos, os EJAs. E nós estamos aqui justamente para incentivar que todos vocês se mobilizem, procurem as escolas procurem as equipes de saúde, para que nós possamos ter no Estado uma ampla adesão, uma vez que o objetivo dos ministérios é universalizar o programa Saúde na Escola. E também não há mais o critério necessitando ter equipes de saúde da família. O município que tiver equipes de atenção básica pode também estar aderindo ao programa, mesmo que essas equipes não sejam de saúde da família. O período de adesão é de 14 de maio a 30 de junho, mas nós temos notícia que esse prazo será ampliado. Quem pode aderir? Eu já falei um pouquinho. Então, mesmo aqueles municípios que tinham adesão ano passado, que não atingiram a meta, mesmo assim, esse ano eles podem aderir.
Os que não aderiram à Semana Saúde na Escola, agora em 2013, também podem fazer a adesão do programa. O contrário, que tem que tomar cuidado. O município que teve escolas que aderiram à Semana Saúde na Escola, para receber esse recurso, essas escolas têm que ser contempladas na nova adesão, porque senão não haverá jeito de passar esse recurso. O recurso financeiro da semana, então, é R$ 594,16, que corresponde a 1/12 do repasse mensal da Estratégia de Saúde da Família. Esse montante, esse recurso é para cada equipe de saúde da família e está condicionado ao registro dessas ações feitas na Semana Saúde na Escola. Essas ações realizadas, elas vão ser contadas também para as metas de vocês no programa Saúde na Escola. Depois eu vou explicar um pouquinho onde tem que registrar. As escolas prioritárias, elas já vieram designadas pelo Ministério da Saúde. Todos os municípios têm que ter pelo menos uma creche ou pré-escola que faça adesão ao programa. Isso porque há uma demanda de incentivo à adesão à educação infantil por conta de que existem estudos comprovando que ações realizadas nessa fase de vida, nesse ciclo de vida da primeira infância, elas têm um grande impacto de promoção de saúde. Então, quanto antes nós começamos, mais cedo nós vamos estar mais cedo a gente vai estar contribuindo para a saúde e educação integral das crianças. As escolas de campo, de zona rural, pode-se aderir, então, escolher qualquer um desses itens, mas é obrigatório a questão de uma creche por município. E aí, das restantes, tem que escolher 50% de qualquer um desses itens de escolas prioritárias. Pode também escolher 50% só de creche, 50% só de escola do campo, 50% das escolas participantes do programa Saúde na Escola em 2012, escolas também participantes do Mais Educação, e escolas que participam do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que são aquelas escolas que têm adolescentes em medida socioeducativa. E ainda escolas matriculadas com pelo menos 50% das crianças pertencentes ou beneficiárias do programa Bolsa Família. Não é o caso do estado de Santa Catarina. Santa Catarina não tem nenhum município, nenhuma escola que tenha mais, que tenha 50% de crianças com Bolsa Família. Então, pode escolher qualquer um desses itens ou pode escolher vários ou todos deles, se for o caso. Mas esse elenco de escolas, ele já vem, quando vocês abrem para fazer a adesão, ele já vem lá, ele já traz todas as escolas citadas, que são prioridades de cada município. Então, 50% dessas escolas elencadas já pelos ministérios tem que estar no termo de adesão. E pelo menos uma creche, como eu falei inicialmente. O PSE em 2013, como eu já falei, ele vem universalizando todos os ensinos e todas as equipes de atenção básica podem participar. Onde aderir? O acesso é no portal do gestor, no Ministério da Saúde, no link portal do gestor, como está aqui colocado, do dab.saude.gov.br, sistemas CSG DAB. Como que se faz essa adesão? É necessário que tenha a senha do Fundo Municipal de Saúde e o CNPJ da sua secretaria. Então, vai colocar o CNPJ e a senha do fundo. E aí, esse gestor municipal, os gestores vão receber uma senha por e-mail e aí podem passar a gerenciar os usuários e cadastrar os responsáveis pelo programa Saúde na Escola, tanto na saúde quanto na educação. Vai ter um linkzinho lá que vai ter que clicar, que é PMAC/PSE, e depois vai ter outro PSE/educação, que então vai propiciar a geração de senha para a educação.
Onde nós faremos os registros? É no novo programa do Ministério da Saúde, chamado de ESUS. Ele progressivamente vai substituir o registro do CIAB, que agora passa a se denominar CISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. O Programa Saúde na Escola ele vai inaugurar esse sistema. Esse sistema ele tem um módulo que é um módulo básico chamado de simplificado, que é o que vocês vão usar no momento, que é a coleta de dados simplificada. Esse sistema ele não é somente para o Programa Saúde na Escola, ele pode ser usado para atividades coletivas e para todos os profissionais da atenção básica, tanto as equipes NASFs, enfim, todo mundo que está na atenção básica tem acesso a esse sistema. E a parte dos dados simplificados, que chama CDS, ela está pronta. É só entrar no site lá do portal do gestor na atenção básica, que vai ser possível baixar em qualquer computador esse programa. E você já pode iniciar, inclusive, a digitação de dados, como os antropométricos, de avaliação de saúde bucal, enfim, vocês podem estar fazendo já esse reconhecimento desse sistema. Depois ele vai ter um prontuário eletrônico, que vai fazer um link com esse CDS, que é a coleta de dados simplificadas, mas que está em desenvolvimento ainda. Também ficou pronto essa semana um módulo de transmissão. Então, já é possível digitar os dados e transmitir os dados. Só é necessário que vocês leiam os manuais, porque lá, depois da transmissão dos dados, vai ser necessário uma adesão do município. Essa responsabilidade do registro no ESUS, ela é toda das equipes de saúde da família no que se diz respeito ao componente 1 do PSE que eu vou falar. Componente 2 e 3, ele vai continuar no CIMEC, como era o ano passado, e é a responsabilidade da educação. É claro que vocês podem juntos e devem juntos estar fazendo essas informações, né, tanto da saúde quanto na educação. Depois de digitado uma vez, todas essas crianças que vocês avaliaram esse ano, crianças e adolescentes, o sistema salva esse. Então, esse ano é necessário um trabalho maior, vai ter que digitar o cartão SUS e o nome da criança, e o ano que vem só esse banco de dados está salvo e a necessidade é só atualizar as turminhas de crianças da escola. E depois que o prontuário eletrônico for adotado e estiver instalado, esses sistemas eles conversam, né, e você pode estar passando os dados tanto do simplificado para o prontuário e vice-versa. Ele oferece ferramentas para ampliar o cuidado e melhora o acompanhamento das gestões das ações em saúde, inclusive a produção dos serviços, né, porque um grande problema da atenção básica é a questão de você estar fazendo registros individuais. Então, o Ministério da Saúde, nós acreditamos que vai melhorar, inclusive, a produtividade da atenção básica. Onde aderir? Tem que atribuir o perfil, o representante do setor de saúde, o gestor municipal, no módulo que eu já falei, PMAC e PSE, e o da educação, no módulo PSE Educação. A pessoa que ficou cadastrada vai receber no seu e-mail a senha do acesso e poderá entrar no sistema com CPF e senha e proceder à adesão ao programa. É muito importante que vocês planejem a adesão. Lá no site do Ministério, então tem o passo a passo da adesão e tem um manual que é do planejamento da adesão. Nesse planejamento de adesão, é importante que vocês já designem uma equipe, né, tanto de saúde quanto de escola, criem o Grupo Intersetorial de Trabalho, que é o GTI municipal. Nós também temos o GTI estadual para dar suporte para vocês. Assim, escolham em conjunto quais estabelecimentos de educação dentro desse hall de estabelecimentos que vocês vão ver que já está lá designado nesse termo de adesão, quais que vocês querem trabalhar, quais os níveis de ensino que vocês querem trabalhar. Enfim, isso é bem
democrática. Vocês, equipes de saúde escola, que vão nesse momento escolher onde você já tem um trabalho próximo, aquelas que querem ter um desafio, né, trabalhar com todas ou parcialmente com os níveis de ensino. Então, os materiais de apoio estão todos no site do Programa Saúde na Escola, o endereço está aí colocado. Sobre os parâmetros de educando por equipe de atenção básica. Esse ano ficou determinado que cada equipe de saúde da família, ela é responsável por, no máximo, 1.000 educandos. Então, não pode ultrapassar 1.000 educandos. E pode ser menos qualquer quantitativo, tá? E também a equipe de atenção básica é o mesmo critério, até 1.000 educandos. Se no município vocês têm uma creche com 50, o ensino fundamental com 200, o ensino médio com 100, vocês vão ter que somar todos esses educandos para a mesma equipe de saúde da família. Ou pode ser para mais equipes que queiram ajudar, mas o recurso financeiro ele vai ser repassado com o critério do número de educandos. Um pouquinho ainda sobre o SUS, a coleta de dados simplificada, por que o Ministério da Saúde está estimulando o uso do SUS, porque são menos fichas, mais informação. Num passo inicial, foi estimulado também na Semana da Saúde na escola, como a gente não tinha ainda o SUS preparado, que se fizesse até em alguns locais que não tem sistema manual, mas agora pode ser colocado todos esses dados nesse coleta de dados simplificada. Vai possibilitar nós termos os dados por cidadão, individualizado, por criança, por cada criança de creche, por cada criança de ensino fundamental, de pré-escola e de ensino médio. E nós vamos ter relatórios de saúde mais dinâmicos, relatórios disponíveis para que as equipes possam trabalhar com dados epidemiológicos dentro dessas coletas, desse screening, né, que são diretrizes do programa. Ainda, depois que tivermos a versão do prontuário eletrônico do cidadão, que esses dados vão estar disponíveis também lá da coleta simplificada, vai permitir o prontuário eletrônico, então, um suporte clínico maior, porque os profissionais vão ter todos os dados ali daquele paciente que estão atendendo. É uma tecnologia avançada e que depois a missão do Ministério da Educação é promover a integração de todos esses serviços. Há uma queixa de muitos anos que a gente tem vários sistemas para estar preenchendo várias informações e que os sistemas não se conversam. Então a possibilidade agora é que esses sistemas estejam integrados. As fichas que nós vamos ter nesses sistemas: cadastro domiciliar individual, ficha de atendimento individual, de odontológico individual, de atividade coletiva, de procedimentos e de visita domiciliar. As que fazem parte desse primeiro bloco, que é o CDS, elas já estão prontas no sistema para vocês olharem os manuais, enfim, se apropriarem desses conteúdos, mas elas são excelentes, acho que contemplam bastante das nossas demandas enquanto equipes de saúde. Falando um pouquinho, voltando à questão do planejamento, eu já falei que a criação do grupo intersetorial de trabalho é super importante, porque essa equipe é que vai servir de suporte tanto para a escola quanto para a educação, para tentar ajudar a resolver a questão das diretrizes, das ações, de estar promovendo outros setores que possam estar ajudando o programa Saúde na Escola. E um passo bem importante dentro do planejamento é a territorialização, que já é uma prática das equipes de saúde da família e não é muito conhecido da educação, mas é fundamental, porque cada escola e cada equipe de saúde deve reconhecer o seu território, porque é muito comum que a escola fique sozinha no seu lado e a equipe de saúde do outro, e não transpassa os muros desses serviços. Então, o que acontece? Os setores se acham muito sozinhos estarem desenvolvendo qualquer atividade, como se fosse uma sobrecarga. Mas quando você vê fora dos muros, tanto da educação quanto da saúde, você vê que lá na comunidade
tem outras pessoas com os mesmos interesses que vocês. Uma associação de moradores, alguma ONG, uma fundação, associação de pais, na própria escola os grêmios estudantis que podem estar ajudando. Enfim, cada um reconhece no seu território aquilo que pode servir de parceria para desenvolver as suas ações. As ações que devem ser realizadas. Então, esse ano elas vêm separadas em ações essenciais e ações optativas. As ações essenciais, elas estão em sinergia com os programas prioritários do governo federal, como o Brasil Carinhoso, o programa CRAC É Possível Vencer, o programa de saúde bucal do Ministério da Saúde, enfim, o Bolsa Família, ele já vem integrado com esses programas. E as ações optativas, elas devem ser selecionadas de acordo com a realidade local. Se nesse elenco não estiver contemplado aquelas demandas que vocês, equipes locais de saúde e escola, levantarem dessa parte de planejamento, elas podem ser inseridas. Os trabalhos que vocês já sabem, que já fazem, eles podem ser também priorizados. O que não pode ficar fora são as ações essenciais, porque elas estão atreladas ao recebimento do recurso financeiro e das metas que vocês, equipes de saúde e escola, vão ter que atender. Sobre a creche e pré-escola, então vem determinado dentro dos componentes 1, 2 e 3 de cada um dos componentes do programa Saúde na Escola, aquilo que é a ação essencial e que é prioritária. Dentro das avaliações de condições de saúde, das ações essenciais para a creche e pré-escola, nós temos a verificação do teste do olhinho. Então, embora seja só a verificação, é claro que vocês devem se organizar para fazer o teste de olhinho, enquanto equipe de saúde, daquelas crianças que o teste do olhinho não foi realizado. Já há uns 4 anos, uma determinação que isso esteja no atendimento da criança recém-nascida nas maternidades, né? Já existe essa instituição da importância e a verificação e a realização do teste do olhinho. Relembrando um pouquinho vocês que o teste do olhinho, ele detecta importantes patologias na infância e ligadas à questão da visão, e que quanto mais precocemente você verifica, mais você vai poder atuar. Então, o glaucoma congênito, a catarata congênita, a retinopatia da prematuridade, o retinoblastoma, que tem um crescimento mais lento, mas pode levar à morte. Se você vê e diagnostica precocemente, você vai estar salvando uma vida ou salvando a visão de uma criança que você às vezes vai identificar lá no ensino fundamental, que não enxerga, que não aprende, ou que é uma criança agitada em sala de aula, que confunde com hiperatividade, mas na verdade ela não enxerga. Então, lembrar que nós temos que verificar na caderneta de saúde da criança se ela fez, e depois estar capacitando essas equipes de saúde, um pediatra, um neonatologista, um médico de família, com um oftalmoscópio, pode estar fazendo, é muito simples fazer o teste do olhinho. Avaliação antropométrica, que é pesar, medir as crianças e avaliar a condição nutricional, classificar essa condição nutricional. Importante porque nós estamos ainda convivendo no estado com alguns municípios, que são os municípios onde que tem desnutrição ainda, não conseguimos vencer essa barreira, e estamos também com uma epidemia de excesso de peso. Assim, 30% das crianças no Brasil, e acredito que em Santa Catarina também, estão com excesso de peso. E um percentual grande já está com obesidade grave, que já tem comorbidade. Então é importante que se detecte essas crianças, não só para simplesmente fazer um screening, uma triagem, mas também que depois vocês possibilitem de alguma forma atividades, ações do tipo alimentação saudável, como é que é na escola, como é que é com as famílias, trabalho com as famílias, trabalho na comunidade. Então, um trabalho árduo mesmo, que precisa uma integração intersetorial,
nós temos toda a mídia, a questão das propagandas que acabam trabalhando contra a questão da gente promover alimentação saudável. Algumas crianças têm que ser vistas individualmente, outras podem ser vistas em grupo, em conjunto na escola, né? A gente também tem que tomar um pouco de cuidado de não rotular essas crianças, né? Porque elas começam a sofrer bullying na escola, porque são as gordinhas, as que não conseguem fazer atividade física. Mas é importante que essas equipes desenvolvam ações no sentido de reverter esse quadro, que é um quadro que nós vamos, assim, por muito tempo ainda ter que trabalhar com isso, porque exige um trabalho intersetorial de políticas, de trabalhos com as comunidades, da oferta de hortaliças, de frutas, de verduras em todos os espaços, do controle da mídia, enfim, é uma batalha que é de todos, né? Eu acho que o Ministério da Saúde está muito preocupado e nós também temos que entrar nessa batalha. Saúde bucal talvez seja mais fácil, porque sempre os dentistas, historicamente, os odontólogos trabalham com as crianças na escola, né? Porque eles têm a questão técnica e científica de que a cárie ela é muito mais combatida ou controlada quando você faz escovação, né? Então, os dentistas já têm essa prática de ir às escolas, de ensinar a fazer escovação, da aplicação do flúor, mas também tem que fazer avaliação clínica. Então, é necessário, como ano passado, olhar as boquinhas das crianças e ver dentes cariados, outras patologias que possam estar presentes e possibilitar que elas sejam atendidas nos serviços de saúde. A verificação de situação vacinal na primeira infância, creio que seja simples, porque as vacinas são obrigatórias, é uma fase que as mães levam as crianças para o atendimento nos centros de saúde, então é possível que vocês tenham isso bem atualizado, mas alguns ensinos, alguns níveis de ensino, eu creio que quase todos, pedem na matrícula a caderneta de vacinação. Então, vocês, equipes, podem estar utilizando essas cópias das cadernetas e ao longo do ano estarem verificando essa situação vacinal das crianças. Também é importante salientar que a nossa adesão esse ano do Programa Saúde na Escola, ela vai durar 12 meses. Então, todas as ações vocês terão 12 meses para estarem realizando. É claro que quanto antes chegar ao sistema, né, se em 6 meses vocês conseguirem fazer pelo menos 50%, vocês vão receber o recurso proporcional a esse montante que foi realizado. Mas vocês têm um ano para programar todas essas ações e atividades na escola e fazer o planejamento de vocês com as equipes de saúde. No componente 2, que é de promoção e prevenção, as essenciais são segurança alimentar e alimentação saudável, cultura de paz e direitos humanos, promoção de saúde mental no contexto escolar. Aí, o que vocês devem fazer é criar grupos intersetoriais de discussão de caso com a ajuda do grupo intersetorial de trabalho. E esses grupos, essa proposta, ela inclusive já ocorre há bastante tempo em Florianópolis e vocês podem fazer de várias maneiras, mas a ideia é que dos casos de problemas que as escolas e a pré-escola também traz para vocês de dificuldade de crianças, dificuldade de aprendizado, ou criança muito agitada, antes que se chame a família para discutir ou rotular ou dar um diagnóstico, que vocês, equipes, entendam o caso da criança, porque muitas vezes é um caso social. A grande maioria dos casos são sociais, a família que é negligente, a família que não cuida direito, ou a criança que vem muito com condições de higiene ruins para a creche, e vocês têm que fazer uma intervenção, fazer um plano para que essas demandas sejam contempladas. Aí, em associação com o CRAS do território, com as equipes NASF, até com o Conselho Tutelar, em alguns casos, que possa estar possibilitando algum tipo de atuação
no sentido de fazer um plano terapêutico, de desenvolvimento, ou de sanar esse problema de forma intersetorial. Porque o problema, muitas vezes, de uma criança que chega lá no centro de saúde é a mesma criança que tem problema na escola, e muitas vezes essa família já está lá no CRAS também, né? Com a mesma família com problema. Então, por que não essas equipes se juntarem e fazerem uma proposta única? E também dentro desse item, eu acho que fica a sugestão de se trabalhar o desenvolvimento infantil, que é uma coisa bem importante agora, que acho que é uma abordagem diferente, mas de estar trabalhando relações afetivas mesmo, que está comprovado, e habilidades também na primeira infância, que se desenvolvidas nessa fase de vida, você estará protegendo ou prevenindo problemas futuros. Alguns problemas de violência, até algumas patologias, elas têm início dos distúrbios de comportamento, enfim, elas têm início na infância. Nos outros níveis de ensino, a gente já vai trabalhar com o problema instalado. As optativas em relação à promoção e prevenção da creche pré-escola é prevenção de violências e acidentes, promoção de saúde mental no território escolar, aqui com as famílias, né, com grupos de famílias, e a fortificação com micronutrientes também é optativa. Em relação ao ensino fundamental e médio, no componente 1, essenciais, é avaliação visual, e aí nós temos um problema que acho que, enquanto gestores, a Secretaria Estadual de Saúde está preocupada, porque nós sabemos que o Estado tem poucos oftalmologistas, tem poucos serviços de oftalmologia, mas está aberta também a adesão ao Olhar Brasil. O Olhar Brasil, esse ano, ele vem priorizando somente as escolas que aderirem ao programa Saúde na Escola, e vem, então, com um benefício, como já era ano passado, do óculos, da consulta oftalmológica e uma tabela bem boa de procedimentos, vislumbrando toda a integridade do atendimento na saúde visual. Aqueles municípios que já tiverem algum serviço, que tiverem um reconhecimento, podem, por sua conta, entrar, fazer adesão a algum serviço que esteja contratualizado de saúde visual, enfim, alguma parceria. Ele tem que ser, daí, feita a adesão dele, e esse termo de adesão, os secretários assinam, é encaminhado para o Ministério da Saúde, porque essa clínica privada, ou esse serviço, ele tem que sair publicado como serviço que está inserido no Olhar Brasil, até para repasse de recursos financeiros. Avaliação antropométrica, vale a mesma coisa que eu falei para o ensino infantil. A saúde bucal também, né, o critério é o mesmo, a avaliação da avaliação clínica das bocas das crianças, e a verificação da situação vacinal. Talvez agora, nas crianças maiores, principalmente ensino médio, nós tenhamos mais trabalho, porque as crianças perdem a carteirinha, enfim. Então, há um trabalho maior, mas também as escolas podem estar solicitando no início do ano as cópias das carteirinhas, das cadernetas, para vocês poderem verificar a situação vacinal. E no centro de saúde também tem um registro. Agora, como vocês vão registrar o nome da criança no cartão SUS, esse registro de vocês depois lá no SUS, ele vai servir para todas as ações. A criança que vai estar lá, vocês vão informar saúde bucal, avaliação antropométrica, visual, enfim, e a situação vacinal. Das optativas em relação ao ensino fundamental e médio, é identificar educandos com possíveis sinais de alteração da audição e linguagem oral. Aí a ajuda dos professores é substancial, porque eles estão no dia a dia com as crianças e acabam verificando, né, de forma mais fácil, sem necessidade de um screening, aquelas crianças que não ouvem ou têm uma dificuldade na linguagem oral. Identificar educandos com doenças negligenciadas ou doenças de eliminação, como tuberculose, enfim, algumas eumentíase, a hanseníase. Então, se tiver algum caso, seria importante estar trabalhando esse item, mas esse ano ele veio como optativo. Em relação à promoção e prevenção, essenciais, da mesma forma que lá nas crianças pequenininhas, trabalhar com segurança alimentar e alimentação saudável, cultura de paz e direitos humanos,
e promoção de saúde mental no contexto escolar, que é a mesma perspectiva das crianças pequenas. Vocês vão ver que aqui a gente vai possivelmente já encontrar problemas instalados, problemas mais graves, mas a grande maioria ainda dos problemas são sociais. E o direito à saúde sexual e reprodutiva e a prevenção dos STIs, aí aproveitando aqui a caderneta de saúde do adolescente. No ano passado, no início do ano, todos os municípios que fizeram adesão ano passado, receberam a caderneta de saúde do adolescente, e esse ano a proposta é que os municípios que vão fazendo adesão vão receber essa caderneta, porque ela é um importante instrumento para você trabalhar com as escolas. Nós estimulamos que esse documento ele não fique só, ele é um documento importante para cada adolescente, ele deve ser distribuído para as crianças de 10 a 14 anos, mas ele não deve ficar só com a criança, ele deve ser trabalhado. Então as equipes de saúde devem não perder essa oportunidade de estar trabalhando a caderneta de saúde no âmbito escolar. E ela traz desde a imunização, a avaliação nutricional, como todos os cuidados e informações importantes para o adolescente em relação aos seus cuidados de saúde e a questão da saúde sexual e reprodutiva. E trabalhar também, o que é um desafio para nós, a prevenção do uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas. Esses dois itens, eles eram trabalhados dentro do STE, que é o Saúde e Prevenção nas Escolas, e agora passa a integrar o programa Saúde na Escola. Então, se no seu município já tiver essa equipe que já trabalhava com saúde e prevenção na escola, ele passa a integrar agora o programa Saúde na Escola. Já falei da caderneta do adolescente, do ensino fundamental e médio, as ações optativas de atividade física e práticas corporais e lazer nas escolas, saúde ambiental e desenvolvimento saudável, sustentável, prevenção de violência e acidente, a promoção de saúde mental. Eu creio que isso é muito importante também. Eu acho até que deveria ser uma das ações obrigatórias, que é a formação de jovens protagonistas para administrar tanto conflitos no ambiente escolar, quanto o item seguinte, que é o protagonismo juvenil, no sentido de trabalhar essas questões da saúde, principalmente a saúde sexual e reprodutiva, porque há evidências importantes que o adolescente trabalhando com eles e para eles conseguem um impacto muito melhor na forma de rodas de conversas ou conversas informais, enfim, do que nós, profissionais de saúde e educadores. Então, fomentar e capacitar jovens multiplicadores e estimular o protagonismo juvenil vai ajudar muito que vocês, equipes de saúde e educação, que às vezes não têm perna para estar abordando essa temática com todos os alunos da escola, o adolescente é excelente, ele vai fazer isso melhor do que nós, dentro das escolas, dos espaços, enfim, até da comunidade escolar. Eu não vou passar aqui a vacinação toda, mas só vou relembrar que em idade escolar é muito importante que se verifique as cadernetas, porque muitas crianças não fazem depois o reforço da antitetânica, que teria que fazer, e também não completam o esquema vacinal de hepatite B. Nós temos aí um hiato de crianças que ainda não fizeram quando a vacina se tornou obrigatória no início da vida, né? Então nós temos ainda, possivelmente, adolescentes que não tenham feito hepatite B, e nessa idade é muito difícil que a gente consiga fazer com que essas crianças e adolescentes vão ao centro de saúde para atualizar esse calendário, principalmente o adolescente. Mas a hepatite B é uma doença imunoprevenível e nós estamos aí com diagnóstico de hepatite B em adolescentes, que é uma fatalidade muito grande, porque é uma doença perfeitamente prevenível. Em relação à educação permanente, que é o componente 3, são os momentos formais, como cursos, oficinas, cursos de educação à distância, e deve ser um processo de formação permanente. Então, não somente momentos formais que vocês fazem, mas tudo aquilo que vocês propiciam
formação, tanto seja lá nos grupos que vocês reúnem para fazer roda de conversa, grupos de família, enfim, todas as ações que vocês fazem envolvendo os dois setores, seja família, seja criança, seja escolar, devem ser contemplados e vocês podem aí estar colocando como educação permanente. Então, vigilância alimentar e nutricional, alimentação saudável, direitos sexuais e reprodutivos, uso do tabaco, do álcool, do crack e outras drogas, são os essenciais, mas pode estar trabalhando todos os outros. E aqui estão os optativos: desenvolvimento infantil, prevenção de violência, promoção de saúde nas escolas, da própria gestão intersetorial e a fortificação de micronutrientes. Os registros, então, eu já falei, eles serão no ESUS, também já comentei que o componente 2 e 3 é no CIMEC, o componente 1 vai ser, então, no ESUS. Sobre os recursos financeiros, para vocês entenderem um pouquinho, já estou finalizando, de 1 a 599 educandos que as equipes registrarem no sistema, a equipe vai receber R$3.000 ano, e de 1 a 199 educandos, ultrapassa os 559, a equipe receberá mais R$1.000. O recurso é passado fundo a fundo e é PAB variável, é um recurso que as equipes podem estar utilizando na compra de materiais, equipes, enfim, obedecendo a regra do Fundo Municipal para todas aquelas situações que haja necessidade de demandas que contemplem os educandos. Aqui um pouquinho sobre o repasse financeiro: 20% recebe na adesão, depois recebe em 6 meses aquilo que você fizer, a partir de 50% do alcance das metas, e o restante em 12 meses. Mais informações, então, vocês podem estar entrando em contato com o e-mail do pse@saude.sc.gov.br, que é o nosso e-mail da Secretaria de Saúde, e os materiais de apoio, como eu havia colocado, estão no site do Ministério da Saúde. E para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui do Betinho, para vocês refletirem que tudo que acontece no mundo, seja no meu país, ou na minha cidade, ou no meu bairro, acontece comigo. Então, todos somos corresponsáveis por estarmos promovendo uma criança e um adolescente que seja mais saudável, um cidadão mais saudável e mais participativo. Então, eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. E finalizando, eu gostaria então de conclamar que vocês de todos os municípios do estado, estejam fazendo a adesão. Esse ano está muito mais flexível, mais fácil. Vocês não vão deixar de contemplar as demandas locais, mas tem que cumprir aquelas metas em relação às essenciais, e nós estamos à disposição, enquanto Secretaria de Saúde do Estado, para estar tirando qualquer dúvida, ou por e-mail, por telefone, para ajudar vocês na questão da adesão. A adesão está marcada para finalizar em 30 de junho, mas nós já tivemos a notícia do Ministério da Saúde que ela será prorrogada por conta que o sistema esteve com problemas durante as 2 últimas semanas. Então, obrigado e estou à disposição. A primeira pergunta que eu tenho aqui é de Joaçaba. Esse valor é mensal para cada equipe? Não, o valor, como os anos passados, ele é um valor anual. A gente sabe que é um valor pequeno, mas eu acho que a intenção é refletir sobre a importância e o impacto que esse programa tem no desenvolvimento das crianças e adolescentes que normalmente não vão ao centro de saúde depois da primeira infância, e aí quase todos os cuidados estão contemplados. E ele vem fazendo interface com vários programas, então alguns benefícios vão ser atendidos por meio de outros programas. Imbuia quer saber se esse ano já é obrigado a colocar o CMS. Sim, vai ser, quando vocês abrirem lá a adesão, já aparecem todas as equipes, com o CNES de cada equipe. Você tem que colocar também o INEP das escolas, mas isso tá prontinho ali. Que eu acompanhei até agora, não tem tido erros, né? O grande problema foi que o sistema, essa semana, estava apresentando vários problemas, mas o rol de equipes está bem correto. A próxima pergunta é de Luiz Alves. Quando que podemos digitar as ações realizadas na Semana Saúde nas escolas? Vocês
baixando o módulo simplificado do eSUS, já pode começar a digitar. Lá tem um íconezinho que é Semana Saúde na Escola. Pode digitar isso, que vai abater das metas de vocês já, e já está disponível. A transmissão, ainda que já está disponível também, mas vai exigir uma pactuação do município, mas a digitação já pode ser feita. E lembrando que vocês têm um tempo, né, agora que o sistema ficou disponível. Salto Veloso quer saber se essa avaliação da caderneta é feita mensalmente? Da caderneta de vacinação, acho que é isso que ela quer dizer, né? Não, todas as ações são anuais. Todas as ações são anuais, é uma vez por ano. O que vocês conseguirem fazer esse ano, vocês fazem. Se conseguir fazer tudo, depois faz o ano que vem, se não conseguir fazer. Mas ela é anual, tá? O VC quer saber se o teste de Snellen será obrigatório para todos os educandos. Em relação a isso, então eu até esqueci, boa pergunta, de falar do teste de Snellen que nós utilizamos para fazer a triagem oftalmológica nas escolas. Dentro da avaliação oftalmológica, a primeira etapa é fazer a triagem. Obrigatório de certo modo, porque agora a obrigatoriedade de vocês é atingir a meta de 50% da soma dessas ações, da média aritmética da soma dessas ações. Então, se vocês tiverem mais facilidade de fazer a avaliação antropométrica no momento, vocês vão fazendo antropométrica, vendo o calendário vacinal. Se houver uma dificuldade em relação à triagem e às consultas, que eu creio que principalmente as consultas vocês podem deixar isso para mais tarde, mas pode fazer 10% de uma, 80% da outra, 20% da outra, e a meta vai ser somada e feita a média aritmética. Lebon Regis fala que no ano de 2012 o município recebeu um valor X que está em conta. Eles não realizaram nenhuma ação, então eles precisam devolver este valor ou podem usar este ano? O dinheiro que vem para o programa Saúde na Escola, assim como outros programas, ele não é devolvido, ele fica lá no fundo. Se vocês ainda não utilizaram, vão utilizar esse ano, vão fazer toda uma planilha de execução e de programação financeira, mas ele pode ser utilizado e deve ser utilizado. Próxima pergunta de Quilombo. As cadernetas de saúde dos adolescentes serão enviadas pelo Ministério da Saúde? Para os municípios que aderiram esse ano, que não tinham aderido ano passado, nós vamos receber, a gente já fez uma programação de um número bastante grande para contemplar cada adolescente em Santa Catarina, e nós vamos receber no segundo semestre. Aqueles municípios que tiverem alguma urgência, a gente tem um pouco ainda de cadernetas, pode mandar e-mail para a gente que nós podemos estar disponibilizando um pouco, pelo menos, para não atrasar os trabalhos de vocês. E quer saber a partir de que data será disponível para a alimentação do sistema das atividades já realizadas no PSE? Esse programa eSUS já está lá no site, vocês podem baixar e já começar a alimentar, tá? O que pode ter dificuldade ainda, como eu falei, é o módulo de transmissão. Vocês já podem e devem ir digitando, porque quanto mais atrasar isso, maior dificuldade. Lembrem que todas as crianças têm que ter cartão SUS. Então, aqueles que não tiverem vão ter que fazer cartão SUS. A gente acredita que a maioria tenha o cartão SUS, mas para digitar as ações tem que ter nome e cartão SUS de cada criança. Pergunta de Imbuia. Se este ano, quando for repassados os dados para o sistema, já temos obrigatoriamente que colocar o cartão nacional de saúde de cada criança? Então, é o que eu acabei de falar. É obrigatório. A boa notícia é que isso fica salvo no sistema, então no ano seguinte vocês vão só atualizar, mas tem que ter o cartão SUS. Doutor Pedrinho pergunta se deve se inscrever todos os profissionais ou só se inscreve a equipe da ESF? Não, se tiver atenção básica, também vai colocar atenção básica, tá? Se não for uma equipe de estratégia de saúde da família, pode ser a equipe que a unidade tem, não tem problema nenhum. Fraiburgo diz que ainda não conhecem as carteirinhas de adolescentes no município. Já estão sendo disponibilizadas? Então, 87 municípios receberam ano passado, no começo desse ano, que foi quando o Ministério da Saúde repassou para o Estado. Então, todos esses 87 municípios foram contemplados.
Como eu falei, aqueles que não receberam, a gente tem uma quantidade pequena, mas pode estar disponibilizando, mas já fizemos um projeto para o Ministério da Saúde para estar solicitando para todos os adolescentes e todos os municípios vão estar recebendo a caderneta. Fraiburgo também, que no município só estão sendo feitas palestras nas escolas, mas nenhuma atividade em relação à saúde. Os tipos de atividades são escolhidos pela equipe ou pela gestão? Vocês podem fazer isso de forma conjunta. A programação tem que contemplar aquelas ações essenciais e aquilo que for demanda de cada território de vocês. E a gente até estimula que não sejam só na forma de palestras, principalmente aquelas que são feitas diretamente com crianças e adolescentes. Mas vocês podem estar capacitando professores para fazer eles com os alunos, como eu falei, os próprios jovens para fazerem essa discussão para eles e com eles. E nós estimulamos que seja mais na rodas de conversa, debates, oficinas, do que palestras formais, principalmente quando isso for incluir famílias ou o próprio educando. A pergunta se o teste de Snellen é aplicável em crianças na pré-escola e creche. Não há necessidade, por isso que a gente focou, né, em Ministério da Saúde, na questão do teste do olhinho. Porque os problemas de refração, eles aparecem um pouco mais tarde, quando a visão completa a sua formação, que é por volta de 6 anos. Então, tudo que é feito na saúde pública tem essa conotação de focar nos problemas mais frequentes. Então, os problemas de refração que demandam óculos, eles são mais comuns na idade escolar e comprometem a aprendizagem da criança. A gente tem um percentual que vai de 15% a 20%, dependendo do local e do tempo que se faz trabalho, de crianças que fazem o teste de Snellen, que a professora considera alterado, ou profissional de saúde, e que precisam de óculos. E as demandas da criança pequena são outras, como eu falei, algumas patologias que a criança já nasce com ela, que depois vai levar a cegueira, ou então tumores como o retinoblastoma, e o nosso foco na primeira infância realmente tem que ser esse. Galvão pergunta qual o prazo para digitar os resultados no sistema. Eu já tinha abordado isso, mas vamos repetir. O prazo é em relação ao recurso. Quanto antes vocês digitarem, mais cedo vão estar recebendo. 20% é na adesão, 50% ou acima desse percentual em 6 meses e o restante em 12 meses. Garopaba quer saber quais os profissionais responsáveis por alimentar o sistema. Vocês na equipe, tanto a educação no CIMEC quanto a saúde no ESUS, é que decide quem vai, ou pode ser a pessoa responsável do grupo intersetorial, pode ser alguém da equipe, enfim, aí é vocês equipes que vão decidir. Pode fazer de forma conjunta, o odontólogo faz a parte dele, enfim, os outros profissionais, cada um faz a parte. Pode também, dependendo da dificuldade de cada município, vocês terem um digitador. Para isso, nós não estimulamos, mas com o recurso do PSE pode até ser contratado um digitador, enfim. Nós sabemos que as realidades nos diferentes locais é também diferente e que cada um vai poder e ter que adequar de acordo com a sua realidade. Lebon Rezes quer saber se existe ficha padronizada para componente 1 ou cada município elabora a sua. Tem, já está no site também. Aquele município que tiver dificuldade de digitação e de repente vai ter só um local, só um profissional para digitar, ele pode fazer dentro desse módulo simplificado, tem a versão em papel, ele pode baixar e fazer toda a informação nesse papel padronizado, e aí depois, no momento apropriado, né, sempre lembrando o prazo de 1 ano, fazer essa digitação de forma mais tranquila. Mas está lá disponível também a forma para vocês imprimirem e estarem fazendo registro dos dados. 3 barras quer saber se o recurso pode ser gasto com o quê? Isso é uma coisa que sempre dá polêmica. É bom esclarecer assim, que na pactuação entre ministérios, o Ministério da Saúde ficou com
o repasse de recurso financeiro para fortalecer as equipes de atenção básica e o MEC com os materiais para as equipes, tanto de saúde quanto escola. Esse ano o MEC vai mandar uma coletânea de livros para as escolas, contemplando as demandas do PSE, e o recurso que vem é um recurso da atenção básica, ele é PAB variável, vem fundo a fundo. Você tem que respeitar as regras do Fundo Municipal de Saúde. Então, assim, da experiência que eu tenho, vocês podem comprar material educativo, pode comprar computador, pode comprar tudo aquilo que fortaleça o trabalho da equipe junto à escola. Escovódromos, material de orientação para a saúde bucal, estojinhos com pasta de dente, com creme dental, com fio dental, enfim. Aí é a criatividade de vocês, mas lembrem sempre para capacitações que tem que obedecer à regra do Fundo Municipal de Saúde. Então, para saber corretamente, verifique aí junto ao fundo qual que é essa regra do fundo para não ter maiores problemas depois com isso no futuro. E Sara pergunta se podemos fazer para ter acesso a esses cartões do SUS, porque os alunos não levam para a escola. É difícil, assim, eu acho que é uma questão de mobilização das famílias, né? Todos os brasileiros, nós temos, enquanto cidadão, temos um número do SUS, né? Nós temos que acessar isso fazendo o cartão SUS. É uma questão difícil, mas aí tem que trabalhar com as famílias, talvez, sensibilizando as famílias que essas ações de saúde, elas são contempladas desde que a criança tenha cartão SUS e que leve o cartão SUS. O PA fala que o valor de R$3.000, pergunta se o valor de R$3.000 é mensal ou anual por equipe. Quais as regras de utilização? Acho que mais ou menos eu respondi isso. As regras são do Fundo Municipal de Saúde, que vocês têm que obedecer. E qual era a outra pergunta? Que acho que eu já respondi também. Quais as regras de utilização? As regras de utilização eu já falei, né? Tem que ser as regras do fundo de cada local. E se é mensal, não, é anual, como eu falei, infelizmente é anual. Vocês vão ter acesso também, aderindo à Saúde na Escola, ao Olhar Brasil. Então, aquelas crianças que não fizerem a adesão ao programa Saúde na Escola, elas não serão contempladas com as consultas, nem com óculos, nem com os procedimentos que são elencados lá no Olhar Brasil. Do Homenal diz que estão discutindo na equipe sobre a questão da obesidade nas crianças e adolescentes. Eles gostariam de sugestão de como trabalhar com alunos, com professores e com a família. Alguma experiência exitosa? Isso é um desafio para todos nós, mas assim, como eu falei durante a minha exposição, tem que ser intersetorial, né? Então vocês podem fazer trabalhos de discussão dentro da escola, mas sempre envolvam as crianças e adolescentes, fazendo receitas com eles, fazendo atividades tipo ir à feira com eles, fazer uma salada de frutas na escola, né? Vigiar ambos, né? Acho que ambos os setores, pactuar que não pode levar lanche na escola, que se tem cantina, a gente tem a lei das cantinas. E mais do que isso, acho que trabalhar fora da escola. Nós sabemos que as famílias hoje trabalham, é um problema, né? Mas está trabalhando, sensibilizando as famílias em relação à sobrecarga de alimentos, que muitas vezes elas comem nos dois ambientes, na escola e lá com as famílias, né? E alinhando isso com outros setores, por exemplo, uma feira que possa estar próxima da escola para estimular a venda de hortaliças mais baratas, enfim. A questão das vendas que às vezes existem bem próximas às escolas. Você trabalha alimentação saudável dentro da escola e na frente tem uma vendinha, enfim, que vende doce, que vende bala. Então, tem que ser trabalhado de forma intersetorial. Lebon Regis pergunta com relação às capacitações mencionadas no componente 3, como será? As capacitações é um combinado de vocês, né? Deve contemplar esses componentes, mas também demandas que são dos locais. Então, não é só capacitação formal que se conta, né? É tudo aquilo que vocês que gerou conhecimento.
né? Gera conhecimento para ambos os setores, que nós também da saúde aprendemos bastante coisa com a escola também. E deve ser feita de forma intersetorial, mas vocês devem escolher o assunto e a metodologia que quiserem, desde que contemplem também durante o ano as ações essenciais. Até para lembrar, lá no termo de adesão tem que botar quantos do componente 3, quantas pessoas você capacitará, e os municípios têm feito alguns de forma errada, tem colocado número de capacitações, 1, 2, 3, tem que colocar número de pessoas. E aí pode ser família, educando, profissional de saúde ou de escola. Mas a maneira é vocês que combinam. Ora, possibilitando a capacitação de professor, de aluno, da comunidade, dos pais, é uma demanda que é de cada local. A próxima pergunta é como fazer se tem mais escolas cadastradas do que realmente existe no município. Então, vocês podem estar mandando esse e-mail para a gente, que o Ministério da Saúde tem corrigido, né? Todos esses dados, eles foram utilizados os dados do censo de 2012, mas nós verificamos também em outros locais a relação de algumas escolas errada. Então, por favor, mande um e-mail para a gente, que a gente repassa para o Ministério e eles estão consertando. Então, Saba quer saber se as escolas devem ser públicas. As escolas têm que ser públicas. O TSE, por enquanto, ele universalizou em todo o setor público. E essas hortaliças podem serem compradas do agricultor da região ou tem critério de compra desse alimento? Para a escola, especificamente, tem uma legislação que tem um percentual de compra da merenda escolar que tem que ser de produtores locais. Mas isso, para vocês estimular enquanto ação intersetorial, melhor que seja produtor local. E a última pergunta que eu tenho aqui é de Fraiburgo. Qual será o prazo para realizar as capacitações? É o mesmo prazo que vocês têm para fazer as ações do PSE. É 1 ano, né? Quanto antes se alimentarem nos primeiros 6 meses, haverá um repasse maior de recursos. Praia Grande entrou agora e tem uma dúvida de qual vai ser o site para digitar os dados. O site, vocês vão entrar no site do Programa Saúde na Escola, tem um link lá que vai possibilitar que vocês baixem o ESUS, e é no ESUS que vocês vão informar. Componente 1, 2 e 3 é no CIMEC. Pessoal, então agradeço aqui mais uma vez as perguntas feitas e a oportunidade de estar repassando esses informes, esse conhecimento para vocês em relação à adesão à programação de na escola e a possibilidade de estar sensibilizando todas as equipes que estão nos assistindo para realizarem as ações da programação de na escola. Muito obrigada.